Olá, paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você, que é uma pessoa altamente sensível, encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e é dia de papos e de dicas aqui no canal. E o papo de hoje tem a ver com um tema que me foi inspirado numa conversa que eu tive esta semana com uma das minhas clientes. É claro que eu não vou dizer o nome, mas se você estiver assistindo, um grande beijo, minha querida. E este tema que surgiu na nossa conversa é o tema dos limites nas relações pessoais e profissionais e a dificuldade que nós, altamente sensíveis, podemos sentir para estabelecer estes limites. E veja, é algo comum que a maioria das pessoas altamente sensíveis, eu inclusive, tenhamos dificuldades para estabelecer bons limites nas nossas relações. E isto acontece porque, uma vez que nós somos tão sintonizados com as necessidades das outras pessoas, é bastante fácil para nós nos sentirmos influenciados por elas, mesmo que isso seja ruim para nós. E o problema nem está tanto na dificuldade de falar, de se expressar para estabelecer um limite, mas no fato de que muitas vezes nós estamos mais sintonizados com as necessidades dos outros do que com as nossas próprias necessidades. Então é importante a gente entender este processo e aprender, dentro dos nossos limites, é claro, a lidar com ele. Mas, antes de aprofundar este assunto, eu preciso te pedir para ajudar na divulgação do nosso trabalho aqui no canal, assinando o canal, acionando o sininho para receber notificações quando houver um vídeo novo, compartilhando este vídeo caso você ache que ele pode ser útil para outra pessoa e por aí vai. Bem, dito isto, vamos voltar então a falar da nossa dificuldade como pessoa altamente sensível no estabelecimento de limites. De acordo com a própria doutora Elaine Aron, esta dificuldade pode começar já na infância. Muitas crianças altamente sensíveis captam rapidamente as mudanças de humor das pessoas ao seu redor, principalmente dos adultos, pais, professores e por aí vai. Como resultado, muitas crianças adotam uma forma de alterar o seu comportamento para deixar os outros à vontade. Elas modulam o seu comportamento em função das necessidades que elas captam dos adultos. E, embora essa estratégia possa ser muito bem sucedida enquanto nós estamos crescendo, ela tem um custo muito alto, que é exatamente ampliar essa dificuldade de estabelecer limites, porque nós podemos passar a ser pessoas que são muito afetadas no nosso comportamento, no nosso humor, nas nossas emoções, pelo comportamento das outras pessoas. E você pode estar pensando, puxa, Rosalira, eu me identifiquei com isto que você falou. E agora? Eu creio que a primeira coisa importante que você entenda é que as pessoas andam por aí falando sobre estabelecer limites como se fosse uma coisa fácil e como se todo mundo soubesse do que se trata. E para nós, pelo menos, não é assim. Se você se identifica, se você teve esse tipo de infância, por exemplo, pode ser bastante difícil para você não apenas estabelecer limites, mas entender onde está o seu limite. Devido a isso que eu falei, dessa hipersintonização com as emoções e com o humor das outras pessoas, pode ser difícil até prestar realmente atenção ao que você está sentindo. E a outra coisa que eu acho importante que você entenda é que você não está sozinho. Esta dificuldade é compartilhada por muitos de nós e isto me inclui. Mas isto não quer dizer que a gente não possa, aos poucos, criar um processo de aprendizado
onde a gente vai estabelecendo melhor os nossos limites e com isto tornando a nossa vida um pouco mais leve, um pouco mais fácil para nós. E aí eu queria compartilhar com você 5 estratégias que eu fui aprendendo neste processo constante e evolutivo de criação de limites melhores. Veja, é um processo constante, você não vai estabelecer limites uma única vez e está tudo certo. Muitas vezes pode ser necessário reforçar estes limites, às vezes com a mesma pessoa. É um processo de evolução. Você vai começar pequenininho e vai aprendendo ao longo do tempo, ok? Bem, dito isto, vamos lá para as nossas 5 estratégias. E a primeira coisa que você precisa saber para estabelecer limites melhores é aprender a perceber quando você está sendo influenciado ou influenciada por outras pessoas. Veja, uma das definições mais básicas, mais simples de limites é estabelecer primeiro para nós e depois para as outras pessoas aquilo que nós consideramos aceitável ou não, aquilo que nós consideramos certo ou errado. Mas para aqueles de nós que somos muito sensíveis às necessidades das outras pessoas e que temos um grau muito alto de empatia, pode ser uma reação natural ser influenciado ou influenciada pela energia mais forte ou pelo que nós sentimos que alguém está precisando. Isto significa que muitas vezes nós dizemos sim, quando na verdade nós queremos dizer não, seja para o nosso cônjuge, seja para um parente, seja para um amigo, seja para um parceiro de trabalho, seja até mesmo para um desconhecido. Isto pode significar, por exemplo, dizer sim para ir a algum lugar quando você quer ficar em casa. Pode significar assumir a responsabilidade por um trabalho que não é seu porque ninguém está fazendo. Pode significar ficar calado ou calada quando alguém está expressando uma opinião da qual você discorda profunda e totalmente, mas simplesmente não se sente à vontade para falar e expor a sua opinião. Eu quero que você entenda que isto não é fraqueza ou covardia da sua parte. Parte do problema é que, no nível energético, a nossa energia tende a ser fortemente influenciada pela energia maior e mais forte dos outros, ou pela energia gerada pela necessidade da outra pessoa. Se você somar a isto o nosso instinto de mudar o nosso comportamento para agradar ou para deixar a outra pessoa feliz, vai entender o tamanho da dificuldade. E veja, todos tendem a se alinhar com a energia mais forte numa sala, por exemplo. Isso não é exclusividade das pais. O que é importante é que, como pessoa altamente sensível e, portanto, vulnerável a esta dinâmica, você aprenda a perceber, a tomar consciência de quando isso está acontecendo e com quem e em que situações isso está acontecendo. Entenda isto como o primeiro passo para se tornar uma pessoa mais delimitada e, portanto, menos afetada pela energia das outras pessoas. A segunda estratégia importante é que você pratique a antiga arte de dizer não. Veja, quando alguém nos interpela, quando alguém nos pergunta se podemos fazer algo, quando alguém nos demanda algo, pode demorar um pouco para que a gente processe essa informação a fim de determinar como a gente está se sentindo em relação ao pedido e tomar uma decisão. Você se lembra que eu falei que às vezes pode ser difícil para nós até mesmo perceber como estamos nos sentindo, qual é a nossa necessidade? Muito bem, quando nós somos colocados em uma situação difícil e não temos o tempo necessário para nos afastar, a nossa reação natural tende a ser dizer sim, para encerrar aquela conversa difícil ou para deixar a outra pessoa à vontade. E, portanto, pode ser, e na verdade é,
um grande desafio, quase insuperável, dizer não a uma pessoa querida, a um colega ou mesmo ao chefe no trabalho. Mas eu quero que você entenda que isto é como um músculo que a gente precisa treinar. Então, comece bem devagar. Comece dizendo não, por exemplo, a um vendedor ou alguém que liga do telemarketing para lhe oferecer alguma coisa e vá avançando. Comece com pequenas coisas e depois, aos poucos, você vai aprendendo a dizer não a coisas que realmente você não quer fazer. E, principalmente, para conseguir fazer isso nas coisas grandes que são importantes para você, trabalhe para conseguir um tempo e um espaço para tomar a sua decisão, em vez de simplesmente dizer sim imediatamente para agradar a outra pessoa e encerrar aquela conversa. A terceira estratégia é que você pare e cheque a resposta fisiológica, a resposta do seu corpo a esta situação. Veja, parte de ser altamente sensível é exatamente a sensibilidade do nosso sistema nervoso aos estímulos, tanto externos como externos. Por isso mesmo, a gente pode aprender muito com as reações físicas que nós temos em uma determinada situação. Mas é preciso tempo e esforço para aprender a observar o que está acontecendo dentro de você, ao invés de se perder na reação imediata à necessidade da outra pessoa. Lembra que eu falei que a gente precisa reaprender a ouvir a si mesmo? Perfeito. O corpo é um ótimo indicador daquilo que nós estamos sentindo. E isso é precioso para a gente entender onde está o limite. As reações do seu corpo podem ser muitas. Você pode ter taquicardia, você pode ter um aperto no coração, você pode ter uma sensação de cansaço, você pode ficar com uma névoa mental, lhe faltam palavras, você pode ter uma sensação de irritação, você pode rapidamente entrar no modo de luta, fuga ou congelamento do estresse. Isto você que vai ter que perceber. O importante é que você tenha clareza que o seu corpo sempre sabe quando um limite seu está sendo violado. Muitas vezes ele sabe antes da sua mente perceber o que está acontecendo. Por quê? Porque a sua mente pode estar cheia de eu tenho que, eu não posso dizer não, não quero ser uma pessoa egoísta, etc, etc, etc e tal. O que eu quero que você perceba com muita clareza é o seguinte: as pessoas sempre vão pedir coisas para mim ou para você. Elas sempre terão demandas em relação a nós. E não é culpa delas se por vezes elas pedem muito mais do que a gente pode dar. É nosso trabalho, é nosso papel deixar claro quais são os nossos limites aqui. A doutora Elaine Aron tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ela diz: as outras pessoas não sabem, por exemplo, quão cansado ou cansada você está, porque elas não estão no seu corpo. Elas não têm ideia de como você está, usando ou não a sua energia. Portanto, entenda que é seu trabalho deixar essas coisas claras para elas, ok? Quarta estratégia: observe quando, onde e com quem você se sente mais sobrecarregado ou sobrecarregada. Nós já sabemos que o dia a dia, as ocorrências do cotidiano podem sobrecarregar uma pessoa altamente sensível. Barulhos altos, multidões, luzes muito piscantes, conversar com muita gente o dia inteiro, socializar demais, emoções muito intensas, lugares cheios de conflito, tudo mais. Mas, para além destas situações, podem existir momentos em que nos sentimos saturados, sobrecarregados, exatamente porque está sendo exigido demais de nós. E é importante que a gente aprenda a verificar de forma regular o que é que está acontecendo conosco. Eu vou lhe dar uma dica. Sempre que um limite seu é ultrapassado, é violado,
pela outra pessoa, você tem uma reação negativa. Você tem uma reação de ressentimento, você tem uma reação de sentir-se usado ou usada, mesmo que você não queira ter esta reação. Sua primeira reação diz: epa, um limite foi violado aqui. Portanto, comece a prestar muita atenção às interações, aos eventos e às responsabilidades que fazem com que você se sinta ressentido, irritado, cansado, exausto ou sem energia. Este é o primeiro passo para se apropriar, para se tornar dono ou dona da própria energia e ser capaz de ter clareza sobre as mudanças que você quer fazer, as conversas que você precisa ter, os comportamentos que você precisa abandonar, as coisas às quais você precisa dizer não para criar limites melhores e criar também a sua paz pessoal. E a quinta e última estratégia é você ter muita, mas muita clareza de que isto leva tempo e ser delicado ou delicada consigo enquanto está aprendendo a estabelecer limites melhores. Veja, mesmo depois de tantos anos praticando e aprendendo limites, eu ainda posso me encontrar em situações em que eu estou dando demais do meu tempo, da minha energia ou do meu poder, porque alguém que eu realmente quero bem me perguntou e eu disse sim, antes de pensar nas minhas necessidades e nas consequências daquilo que eu assumi. Ou pode acontecer também de eu ou você nos encontrarmos numa situação nova e a gente agir de uma forma que definitivamente a gente avalia que foi uma besteira. Não queremos mais nos envolver naquilo. Aqui cabe apenas entender que cometemos um erro, aprender com ele e nos comprometermos a não nos colocarmos mais naquela situação. A chave aqui é não seja muito duro com você mesmo, com você mesma. Entenda que é um processo e, portanto, vai haver momentos em que você, como eu, vamos errar sim. O importante é persistir, é continuar tentando e com o tempo você vai olhar para trás e ver que já avançou um bocado e que está se tornando um pouquinho mais fácil dizer não quando algo ultrapassa um limite seu. E com isso você pode chegar a um lugar melhor, a uma relação mais leve e também mais honesta com as pessoas na sua vida, quando você não está dando constantemente tudo de si e se sentindo ressentido ou se sentindo usado ou usada por conta disso. E eu sei que isto parece um clichê, mas eu vou repetir, isto não acontece da noite para o dia, mas considere, mas pense nesse trabalho como um investimento. E por quê? Porque nós sabemos que os relacionamentos são muito importantes para nós. Nós queremos relacionamentos profundos, nós queremos relacionamentos de partilha verdadeira. E para isso é importante que as outras pessoas nos conheçam de verdade. E para que isso aconteça, estabelecer limites claros entre quem é você e quem é o outro é fundamental. E, para terminar, eu queria dizer que parte desta conversa foi tirada de um artigo publicado na revista Science Direct, onde se aborda, entre outros temas, os relacionamentos interpessoais das pessoas altamente sensíveis. E, como eu estou fazendo ao longo de todos os vídeos deste ano, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link para o artigo original, caso você queira saber mais sobre o assunto, certo? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo tenha lhe sido útil. Como sempre, também, por favor, se você gostou, clica no botão de gostei, clica no outro botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho para saber quando vai haver um vídeo novo. E, de novo,
Se você conhece uma outra pessoa altamente sensível que luta para estabelecer bons limites nas suas relações, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação de boa qualidade, informação pesquisada na Science Direct sobre a autoacessibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!